Santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Hoje estaremos falando referente a um assunto, mais uma vez, de acusações, calúnias, que é feito contra a congregação cristã no Brasil. E neste momento, estes ataques, este assunto que nós estaremos abordando hoje, é referente a acusações de que a CCB é uma seita. Isso mesmo, só que essas acusações não são feitas por ex-membros da congregação, são feitas por pessoas que nem membro é. Então, antes de mais nada, eu já vou dar um conselho para essas pessoas que têm os seus canais, que já são famosos, que tem um número considerável de pessoas que assistem o vosso canal, para ensinar coisas de forma verdadeiras, ensinando, não querendo ter fama, não querendo ter dinheiro, muito menos querer se inchar, se ensoberbecer por aquilo que fala. Porque essa carne aqui, ela é perigosíssima. Porque muitas das vezes, se a gente não vigiar, a gente acaba se inchando, né? Parecendo balão e vai subindo, 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 não é mesmo? Até que pode estourar. E se estourar, pode complicar e trazer grandes danos para a nossa vida espiritual. Então, visita a congregação, não uma vez, vai algumas vezes na Congregação Cristã no Brasil, conversa com o nosso ministério que está sempre à disposição para estar conversando. Se é alguma pergunta em que nós não temos como esclarecer naquele momento, pode ter certeza que isso não vai fazer a gente ficar envergonhado com nada disso. Pelo contrário, no amor a gente vai sempre querer trazer a melhor explicação possível dentro das Escrituras Sagradas, sempre se baseando na Bíblia. A gente não pode fugir da palavra de Deus. A gente não pode fugir das Escrituras Sagradas. Então eu quero que você veja um vídeo, aí você vai analisar se realmente nós somos considerados seita. Porque nos acusam tanto. CCB é uma seita, é que é uma seita, é que é uma seita. Mas a gente vai ver se o que eles ensinam é uma coisa herética, é uma coisa de sectário ou não, se eles estão ensinando de forma correta, de forma coerente com a palavra de Deus, principalmente com a doutrina de Cristo Jesus. Vejamos uma parte dos vídeos que eu vou estar colocando aqui. Aos inimigos do dízimo, você que deve duvidar da palavra de Deus, porque quem é inimigo do dízimo é inimigo da palavra de Deus. Porque quem é inimigo do dízimo é inimigo da palavra de Deus. Bom, como vocês puderam analisar o vídeo deste cidadão, que é famoso, é uma pessoa de bastante fama na internet, ele é uma dessas pessoas que nunca foi membro da congregação e que nos acusa, sempre dizendo que a CCB é uma seita. Já veio com sarcasmo, piadinha com o uso do véu. E nessa parte desse vídeo, a ideia, a intenção que é de pegar materiais e de estar demonstrando para a nossa Irmandade quem realmente é uma seita, né? Então, nessa primeira parte, estaremos falando do batismo e do dízimo. E eu quero agradecer muito o apoio do nosso irmão Donizete, que é um apologista ali de Presidente Epitácio, que nos forneceu este material. Deus abençoe a todos vocês, nossos irmãos e irmãs, que mesmo não aparecendo em vídeo, em live, sempre ajuda o nosso canal com informações, que assim a gente possa contribuir para a nossa Irmandade e assim tirar suas dúvidas, porque existe sempre aqueles irmãos mais simples, existe aqueles irmãos que têm uma certa dificuldade de entendimento e que de ver uns vídeos desse começa a acreditar, se desvia da verdade e cai na mentira. Então, como vocês puderam observar, esse cidadão, ele disse que aquele que não dá dízimo, que aquele que não apoia o dízimo, é inimigo do dízimo, é inimigo de Deus. Então, quem é inimigo do dízimo, é inimigo de Deus. Eles amam utilizar essas falas, essas partes, para que possa, digamos assim, deixar a Irmandade o mais simples, sempre pressionado de que deve dar dízimo. Veja só, a gente vai ver se é isso mesmo que a palavra de Deus ensina. Pode ser que nós estamos errados mesmo em não dar dízimo, mas a congregação cristã no Brasil não é inimiga do dízimo. Nunca a congregação cristã foi inimiga da palavra de Deus. A congregação cristã no Brasil, ela simplesmente respeita a palavra de Deus dentro do tempo em que ela é praticada. Entendemos claramente, como a palavra de Deus ensina, que o dízimo foi algo dado aos judeus.
Se você conversar com um judeu, conversa para ele e fala referente ao dízimo. Quem deve, quem tem obrigação de pagar o dízimo? Ele vai te dar a resposta que são eles, que os cristãos não têm nada a ver com isso. Mas dando continuidade aqui, porque o negócio é triste, viu? Infelizmente, a gente tem que fazer esses vídeos para refutar e ver se cala a boca desses cidadãos de uma vez por toda. Porque já falaram muitas besteiras contra a congregação cristã no Brasil. E estamos aqui agora fazendo essa parte dos vídeos para refutar esses tipos de condutas que não são nada cristão, infelizmente. Vejamos agora um outro vídeo aqui. Vamos analisar. Ninguém pode ser batizado nas águas se está em desacordo com a doutrina do dízimo. Então nós não aceitamos uma pessoa que seja batizada nas águas e que seja contra o dízimo. O que eu posso dizer? Então, para se batizar com este grupo, tá, dessa pessoa que apareceu no vídeo, ela é amiga da outra pessoa que disse que não apoia o dízimo, é inimigo do dízimo, que é inimigo do dízimo, é inimigo de Deus. Vocês viram aqui, não fui eu que falei nada. Primeiro fala, aquele que não dá dízimo, é isso que eles querem dizer, né? Aquele que não dá dízimo é contra, se é contra, é inimigo do dízimo, é inimigo de Deus. Olha que absurdo. E agora veio falar que aquele que quer se batizar na sua denominação tem que apoiar o dízimo. Isso está claro. Tem que apoiar o dízimo. Se não apoia o dízimo, eu acho que é como o outro falou lá, né? É inimigo de Deus. Olha o absurdo então. Então assim, a CCB é uma seita, é o que eles acusam. Só que eles falam que a CCB, ela ensina salvação pelas obras. É um absurdo. O que nós pegamos ali é a parte do livro de Tiago, aonde fala, estou falando de forma resumida, que a fé sem obras é morta, porque nós cristãos, nós fomos separados para boas obras. Nós somos separados para demonstrar que realmente nós cremos. Como é que você vai demonstrar que você crê em Cristo Jesus? Praticando as obras de Cristo Jesus, praticando as boas obras. É isso que a gente fala. Então são essas obras que caracterizam o verdadeiro cristão, que demonstra, que identifica você como um cristão verdadeiro. Agora eu me batizei, vou cruzar os braços, vou ficar lá de bracinho cruzado, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, aí que tem que trabalhar na obra de Deus, aí que tem que trabalhar para Deus e não ficar de bracinhos cruzados, porque realmente demonstra que você é um cristão preguiçoso, um cristão que não tem ali toda aquela devoção de querer colocar em prática aquilo que Cristo depositou dentro de ti. Então veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eles começam a enrolar, aí pega e começa a falar essas besteiras aí, que para batizar tem que crer no dízimo. Então, ou seja, se você não crê no dízimo, você não pode se batizar. Então eles se ensinam salvação pelas obras, porque dízimo é da lei, é das obras, e não da graça. A não ser que eles mostrem aí, no Novo Testamento, que o dízimo é da graça. Quer ver só uma coisa aqui, ó? Eu vou pegar aqui para vocês observarem aqui, ó, dos versos bíblicos que eles amam discutir. Gênesis, capítulo 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então eles começam por aqui, dizendo, tá vendo? Tem que dar dízimo, porque Abraão, ele deu dízimo de tudo. Só que eles se esquecem de falar que há um registro apenas único de dízimo que Abraão deu. Não tem outros registros, então, ou seja, não tem tanta importância naquela época o dizimar, mas o mais importante é o reconhecimento ao qual ele reconheceu, né, o sacerdócio de Melquisedeque que foi dado por Deus. É isso, reconhecer. Ali no tal de Uri tem outra coisa, né? Abraão, ele deu dízimo de guerra. Então ele pegou despojos da guerra. E guerra é o quê? Sangue. Ele deu dízimo de sangue. Então, se fosse assim, a gente também deveríamos seguir esse exemplo. Guerrear contra o nosso inimigo, pegar o que é dele, que agora é nosso, e a gente vai dar desse dízimo. Olha que absurdo. Então veja que não tem cabimento. Uma outra parte que eles amam em falar aqui, que eles adoram quando se fala do dízimo, eles pegam ali o livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 20 ao 22, que diz assim:
E Jacó fez um voto, presta atenção, foi um voto, não foi uma obrigação, mas um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui Jacó fez um voto. Tá claro. Se acontecesse conforme o desejo do coração dele, ele neste voto faria esta parte. Ele se comprometeria desta maneira. Aqui não é um mandamento. Aqui Abraão fez isso, Jacó fez isso por livre e espontânea vontade. Como Abraão também. Ele fez por livre e espontânea vontade. Então temos aqui duas passagens aonde não existe nenhum mandamento de dizimar, ou seja, Deus não ordenou nada. Isso foi de livre e espontânea vontade, ok? Isso é palavra de Deus, não tem para onde a gente fugir. Agora vamos entender o que é mandamento de Deus? Vejamos aqui, em Números, capítulo 18, no verso 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dados os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Agora aqui no livro de Números 18, agora aqui estando Moisés, que foi tirado do Egito com o povo de Deus, veja que Deus ele começou a criar seus mandamentos, suas ordenanças. Então agora é lei. Lei é aquilo que você deve seguir. Se você não seguir a lei, você está fora da lei. E era uma lei para o povo de Israel. Lembrando, que Jacó se chamou Israel. Então houve aí esta genealogia, Então houve esta sequência da promessa de Deus que fez para Abraão, chegando aí até o povo de Israel. Então veja que Deus ele deu dízimo para quem? Para a tribo de Levi, gente. Isso é um mandamento, é uma lei. Vamos continuar. Em Números 18, verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Eu não sei mais o que falar, porque é a palavra de Deus, a palavra é muito clara, aqui dizendo que os dízimos para a tribo de Levi é uma herança. Alguém pode tirar a tua herança? Alguém pode arrancar a tua herança? A herança é tua. Nesse testamento, por isso que se chama Velho Testamento, a herança é tua, está atestado por Deus, que é uma herança à tribo de Levi. Se é da tribo de Levi, ninguém mais pode receber dízimos, a não ser a tribo de Levi. Ponto final. Isso é palavra de Deus. Não eu que estou inventando, como eles inventaram aí, que até para se batizar tem que crer no dízimo. Ninguém pode ser batizado nas águas se está em desacordo com a doutrina do dízimo. Então nós não aceitamos uma pessoa que seja batizada nas águas e que seja contra o dízimo. Tem que crer naquilo que foi dado à tribo de Levi. E tem que crer de que forma? Tá todo mês lá, pagando. E tem outro detalhe. Dízimo não era mensal, era anual, a cada 3 anos. Quem inventou esses tipos de dízimo? Aonde está isso na palavra de Deus? É um absurdo. Quem aceita agora? A CCB é uma seita. Peraí. Falam que quem não dá dízimo é inimigo de Deus. Aos inimigos do dízimo, você que deve duvidar da palavra de Deus, porque quem é inimigo do dízimo é inimigo da palavra de Deus. Porque quem é inimigo do dízimo é inimigo da palavra de Deus. Fala que para se batizar tem que crer no dízimo. Não basta crer só em Cristo Jesus. Também tem que crer no dízimo. Porque o dízimo salva. É isso. Então o dízimo salva, porque você tem que crer no dízimo. Salvação pelas obras, são eles que ensinam, e não nós. E vou provar aqui num outro vídeo. Vamos dar continuidade. A primeira ordenança que nós vamos realizar nesta noite chama-se o batismo nas águas. Os irmãos que vão ser batizados aqui na nossa igreja hoje vão ser batizados por imersão. Então a fórmula batismal
é essa que o Senhor Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que as pessoas se tornam membros da nossa comunidade? Está no nosso estatuto. Através do batismo nas águas, está se tornando membro da Igreja Evangélica da Paz. Existem 3 tipos de batismos dentro das igrejas evangélicas. Existe o batismo chamado aspersão, em que essas igrejas e a sua liderança entendem que jogando um pouco de água na cabeça da pessoa, borrifando um pouco de água, atomizando um pouco de água, chamam isso de batismo. Igrejas batizam desta maneira, principalmente aquelas ditas reformadas, entre aspas. Chamam isso de batismo. Igrejas batizam desta maneira, principalmente aquelas ditas reformadas, entre aspas. Nós batizamos por imersão. Por que que nós rejeitamos o batismo por aspersão e também rejeitamos o batismo por efusão? Nós batizamos por imersão. Por que que nós rejeitamos o batismo por aspersão e também rejeitamos o batismo por efusão? Para dizer, eu sou membro da Igreja Evangélica da Paz, ele tem que ou ter passado pelo batismo, ou ele frequenta a nossa igreja, vem de outra igreja, verificamos como ele foi batizado, passa por uma triagem, verificamos como ele foi batizado, passa por uma triagem. Portanto, nós aqui da Igreja Evangélica da Paz, quando recebemos irmãos de outras igrejas, nós aceitamos o batismo se ele for realizado dentro desta maneira que estamos falando aqui, em nome da Trindade. Não aceitamos o batismo em nome do Senhor Jesus, porque está contrário à fórmula dada pelo Senhor Jesus Cristo. Tem igrejas que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceitamos batismo em nome do Senhor Jesus, porque está contrário à fórmula dada pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, como você pode perceber aqui na parte desse vídeo, eles acusam que a congregação cristã rebatiza. E o que que eles fazem? Então é isso, não aceitamos o batismo de tais igrejas porque eles não mergulham a pessoa, o seu corpo todo nas águas, certo? Certo. Só que eles falam que nós não aceitamos outros batismos. Eles aceitam? Gente, isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. E agora serão desmascarados também essas pessoas que vêm falar contra a congregação cristã no Brasil, tá? Porque, em primeiro lugar, vocês devem congregar, conversar conosco, para depois vocês atacarem. Nós temos os nossos tópicos de ensinamento, os nossos pontos de doutrinas principais que estão no nosso site. Então é só ir lá no site que lá tem os pontos de doutrina. Muito simples, é só no Google pesquisar que já acha. É naquilo que nós cremos, que está na palavra de Deus e não fora dela. Eu também tenho muito prazer em batizar ex-adventistas. Eu dou graças a Deus porque no tempo que eu estive pastoreando, nesses últimos 3 anos, nós batizamos 5 ex-adventistas. Para a glória de Deus. 5. Em 3 anos, batizamos 5 ex-adventistas. Eu acredito que isso é demonstrar amor pelos adventistas. Eu dou graças a Deus porque no tempo que eu estive pastoreando, nesses últimos 3 anos, nós batizamos 5 ex-adventistas. Para a glória de Deus. 5. Em 3 anos, batizamos 5 ex-adventistas. Eu acredito que isso é demonstrar amor pelos adventistas. Por isso que na nossa igreja, e por isso eu recomendo para quem está nos assistindo, quando você receber um adventista, faça o discipulado e
o batize. Por isso que na nossa igreja, e por isso eu recomendo para quem está nos assistindo, quando você receber um adventista, faça o discipulado e o batize. Eu não sei mais o que dizer. Bom, nessa primeira parte, então perceba o quanto que essas denominações são uma seita. Sim, eles são uma seita. Por quê? Primeiro, tem que dar dízimo. Quem não der dízimo é inimigo de Deus. E para se batizar, tem que também proferir o dízimo como um ato de salvação. Olha, eu vou praticar o dízimo. Então você vai, então você pode se batizar. Porque o critério para batismo nessas denominações é que você acredite no dízimo. Quem aceita? Eu pergunto para você, opositor. Quem aceita? Somos nós, da congregação? Ou são vocês que ficam dizendo que tem que dar dízimo, quem não dá é inimigo de Deus? Que ficam alegando que só se batiza se crê no dízimo, porque o dízimo também é um ato de salvação. Salvação pelas obras. Meu irmão, minha irmã, todos os membros da Congregação Cristã no Brasil, continue firme na doutrina santa de Cristo Jesus. Coloque em prática, evangelize, mostre, seja verdadeiro. Mostre o que está na palavra de Deus, porque não é isso que diz a palavra de Deus sobre dar dízimo, muito menos sobre o batismo. Olha que eles também batizam aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque da igreja ao qual esse cidadão aqui falou no seu vídeo, essa igreja também batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando o corpo nas águas. Faz da mesma forma que é feito e realizado na Congregação Cristã no Brasil, ou seja, né, a conduta, o rito batismal é da mesma maneira. E somos seita? Não, nós não somos seita, nós aceitamos qualquer pessoa a vir para o nosso meio, para a nossa comunhão. Nós aceitamos no amor de Cristo Jesus, tendo base na palavra de Deus, base na doutrina de Cristo Jesus, porque o verdadeiro cristão, ele coloca em prática as boas obras e essas condutas. E eu pergunto também para você, aonde que está escrito, para qualquer um, por favor, coloque aqui nos comentários do vídeo, aonde está escrito que o cristão deve dizimar. Eu vou mostrar para vocês uma outra parte, porque essa eu sei que está escrito, do dízimo eu não achei ainda. Quem sabe eles acham, né? No Novo Testamento, que é Cristo Jesus, nas doutrinas apostólicas, ou Cristo Jesus ensinando o cristão a dar dízimos. Eu vou mostrar aqui o que foi ensinado para nós cristãos. Conforme está escrito aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 ao 2. Olha só como está escrito. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar, do que puder ter ali, né? Conforme a sua prosperidade. Conforme o que? A sua prosperidade. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Bom, aqui não está falando de dízimo. Aqui está falando de dar coletas. Aqui está falando de você compartilhar conforme a sua prosperidade. Até me engasguei aqui, pessoal, porque eu fico indignado com isso. Como que ensinam tantas besteiras dessa e vem acusar a congregação de seita? Seita é vocês que ficam obrigando a batizar aí se crê no dízimo. Isso daí é salvação pelas obras. Isso daí é condenação. Seita é vocês que ficam dizendo que se a gente não der dízimo, a gente é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Seita é vocês que está aqui escancarado na palavra de Deus que os dízimos foi uma herança para a tribo de Levi. E uma herança não se arranca assim, não. Tá bom? A não ser que vocês mostrem aqui no Novo Testamento. Aí eu faço um outro vídeo aqui testificando que eu estava errado. Tá bom? Por enquanto, como isso não tem, estamos dentro da palavra de Deus. Porque errado estão vocês que ficam criando heresias, ficam falando besteiras para querer dinheiro. Essa é a verdade. Porque vocês são sustentados pelo dinheiro daquele que às vezes ganha um salário mínimo, daquele que tem dificuldades, ainda fica bajulando aqueles que muito dão. Tá bom?
Isso mesmo, fica bajulando aqueles que dão muito dinheiro aí na igreja, né? É o santinho lá e tem muitas regalias com isso, não é mesmo? Bom, então vamos agora aqui para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não adianta eu pegar aquele valor, aquele dinheiro, aquela cesta básica, e falar, vou dar isso daí, mas eu não queria fazer essa parte. Não é válido perante a presença de Deus. Você está sendo um hipócrita, entendeu? Porque as coisas de Deus, quando falamos de Jesus Cristo, estamos falando de sentimento. E esse sentimento é sinônimo de amor. Estamos falando do amor. Então, vou dar para esse cara aí, para essa mulher, porque está enchendo o saco. Não vai ser válido. Você, com a tua arrogância, está se condenando e não está se promovendo na santidade. Então é isso que eu vim aqui trazer dentro da palavra de Deus, para que você aprenda e para que você também refute todos esses opositores aí que ficam acusando nós de ser uma seita. Seita são vocês, opositores, são vocês que ficam pegando dinheiro, cobrando dinheiro, forçando sempre mensalmente. Às vezes um pai de família que tem aquele dinheirinho para comprar o leite do seu filho, tem que tirar dali 10%, aí se tirar não tem mais a quantia exata para comprar o leite do filho. Ainda fala que está sendo um homem de fé. Isso é perigoso demais e vai levar esses que ensinam à condenação. Eu tenho certeza disso. Meu irmão, minha irmã, fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.